Olá, meus amigos, boa tarde. Rosana com Z. Olha, pessoal, eu vim aqui declarar publicamente que eu estou mudando de partido. No final do vídeo eu vou dizer por quê e para qual partido eu estarei migrando. Gente, o que está acontecendo neste país é a coisa mais estapafúrdia que se pode imaginar num país democrático. Nós temos uma extrema-direita, já estou cansada de falar sobre isso, comandada pelo PL, pelo PP e por aquele outro partido horroroso, né, que está tentando dar um novo golpe de Estado. Eles nada mais querem do que darem um golpe, porque na realidade são políticos que não defendem o povo brasileiro, tampouco as necessidades do povo brasileiro, que é isso que tinha que ser. Não, são políticos que estão trabalhando pelos políticos. Vejam que coisa louca. Você elege um político para que ele defenda os seus interesses. Ah, quais são meus interesses? Quais são? Ter uma educação de qualidade que ainda não é de qualidade, né? Ter um sistema de saúde de qualidade que, graças a Deus, esse eu acho que está andando porque o SUS tem dado conta do recado e nós devemos isso aos partidos de esquerda, se não ao PT, certo? Para que você tenha o direito a uma casa própria, alimento na sua mesa, educação decente para seus filhos, um ProUni que garanta a seus filhos poderem ingressar numa universidade, certo? E tem mais uma coisa que eu ia dizer, saneamento básico, tirar o povo, vocês não, o povo de situação de emergência, de perigo em casos de chuvas intensas, de alagamentos. Muito bem, este é o papel de qualquer grupo de esquerda, ou melhor dizendo, de esquerda não, de qualquer político digno, de caráter, de bom senso. Então, o povo me elegeu, entregou seu votozinho lá, então eu tenho que trabalhar para que ele tenha muito daquilo que ele precisa. Não apenas o basiquinho é esmola. Eles ganham muito dinheiro, eles se dão aumentos nababescos, eles se dão regras em bom. Então, o que é que está acontecendo agora? Eles criaram essa PEC da anistia, mesmo sabendo que isso é uma decisão antidemocrática e anticonstitucional. Anticonstitucional. Totalmente inconstitucional. Ou seja, eles estão ali para defenderem, acima de tudo, a Constituição brasileira. O que é que eles fazem? O Supremo Tribunal Federal condena muito corretamente, porque vale ressaltar que não condenou o inocente. Existem provas palpáveis, provas substanciais, ou consubstanciais, como se diz na linguagem jurídica, existem testemunhas, enfim. Existem, inclusive, como é que se diz, réus confirmando aquilo, né? Tudo o que aconteceu. Então, o que é que eles querem? Eles estão querendo lacrar com o público que os elegeu. Por que lacrar, Rosana? Muito simples. Porque eles estão entrando com uma PEC pela anistia que eles sabem que vai ser barrada lá na frente do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, as nossas PECs, as PECs do povo, que interessam ao povo, estão lá, engavetadas, porque primeiro são os interesses deles. E o que é que essa PEC traz? Essa PEC traz um presente, uma caixa, um embrulho imenso de presente para eles. Qual é? Eles não vão poder ser investigados. Eu aprendi com meu avô que quem não deve não teme. E assim eu vivi a minha vida inteira e criei assim minhas filhas. Foi você? Não. Então você está com medo de quê? Não. Você vai enfrentar sim.
Porque se você está dizendo a verdade, você não tem que ter medo. Então, por que eles têm que criar uma PEC que os blinde contra quaisquer investigações que possam acontecer? Porque eles têm todos rabinho sujo. Rabo sujo, gente. E como é que nós vamos aceitar uma coisa dessa calados? Não podemos. Então, assim, durante a madrugada, descobriu-se que eles não tiveram os votos que eles esperavam completo. Eram tantos votos, foram apenas tantos, e não foi, alguns parlamentares não votaram por essa PEC de bandido. De bandido. Leia-se isso. Não. Alguns não votaram. Então, o que é que acontece? Eles estão querendo modificar. Impedir que sejam, como é que se diz, investigados, que o parlamento esteja acima do bem e do mal. Ou seja, eles vão poder roubar, eles vão poder mentir, eles vão poder fazer fake news à vontade, eles vão roubar o dinheiro do povo, vão fazer tramamóias entre si. E sabe o que é que vai acontecer com eles? Nada. Porque simplesmente isso não virá nem à tona, como foi na época da ditadura militar. Então, pessoal, agora estão numa defesa rigorosíssima de Bolsonaro. O pobrezinho está no hospital e ele teve uma parada cardíaca. Gente, olha, eu não torço pelo sofrimento físico de Bolsonaro, mas pelo sofrimento moral eu torço. Eu não quero que Bolsonaro morra, eu não quero que ele tenha nada demais, porque ele, para mim, simplesmente não existe uma minhoca. Então, eu não mato minhocas à toa. Eu deixo ela aí, só não quero ela junto de mim, porque vão me fazer mal. E as minhas plantinhas. Então, eu não torço para o mal deste senhor, absolutamente. Só que ele está sendo julgado e ele foi condenado pelos atos dele. Inclusive, deixando tudo absolutamente documentado. Mas tem uma parte aí desse gado que não quer entender isso. Não quer, porque o mito dele é Bolsonaro. Bom, eu não tenho mitos. Mito geralmente quebra. Os mitos da Grécia se acabaram. Quando Jesus veio, ele derrubou todos os mitos. Então, eu não tenho mito, eu tenho lenda. Tudo bem. Para mim, Lula é uma lenda. Eu tenho um Deus. Esse, para mim, não é um mito. É meu Deus. É um ser superior que cuida de mim desse planeta. Mas mito é uma coisa horrorosa. Mito tem tempo de validade. Certo? Então, assim, Bolsonaro não está pagando pelo que não fez. Hoje, a Kiss, aquela maluca, disse lá no Congresso, aos berros, como se ela fosse a viúva de Bolsonaro. Eu nunca vi tanta paixão, adoro o Lula, mas eu jamais faria um papel daquele. Então, aqui, veja bem, Kiss, como é o nome, para o nome dela eu não me lembro bem. Então, o que é que acontece, gente? Essa mulher nos chamou de imundos. Chamou, na verdade, Sâmia de imunda. Mas ela estava falando de uma coisa que muitas pessoas estão aplaudindo, que foi a condenação de Bolsonaro. Aplaudindo a condenação. Não a doença que o levou ao hospital, se está doente, se não está, aí é problema meu, é da justiça, vão investigar. Para mim, ele está no hospital, eu tenho o maior respeito. O outro de extrema direita, eu fui ler quais eram as teorias dele. Nossa Senhora! As ideologias daquele rapaz eram quase hitlerianas e mussolinianas. Eram fascistas, era uma coisa horrorosa. Mas quando o cara tomou o tiro no pescoço, eu tive pena dele. Eu tive porque é um pai de família. Eu tive porque eu vi 2 filhas, ele abraçado com elas, e me doeu no fundo do peito. Isso está acontecendo porque o mundo está se polarizando. O mundo enlouqueceu, as pessoas estão num transe. E olha que esse rapaz que matou, nem de esquerda ele era, nem era de partido oposto a Trump, ele nem votou em Trump. Então, quer dizer, uma pessoa que estava assistindo tudo de longe, já tem uma psicopatia,
viu que a fala desse cara era uma fala fascista, vou matar ele. Pelo menos vai fazer menos mal ao mundo. E não é assim. Eu não acho que uma pessoa que faça uma coisa ruim tem que ser trancafiada, ou então ela vai voltar a fazer. Não, eu criei minhas filhas assim. O vaso vai ficar ali e vocês não vão pegar. Por quê? Porque não pode, vai quebrar, e se quebrar o prejuízo, e se me der o prejuízo, eu vou ficar muito aborrecida com vocês e vou dar castigo. E o vaso ficava ali. A caçula era muito danadinha, ela ia, alisava. Quando ela me via olhando, ela fazia lindo, mamãe. Eu dizia, filha, lindo, mas não é para pegar. Então, essa coisa de agora estar... O que é isso? Vão trazer Eduardo Bolsonaro de volta para ser candidato a presidente da República? Olha, gente, já deu. Para mim, já deu. Agora, o que me fez deixar de ser petista, eu vou dizer agora. Engoli a saliva, né, gente? 12 deputados do PT votaram a favor. Acabou para mim aí. Ah, porque tinha isso. Estava aqui no estúdio I nesse instante, o presidente do partido tentando explicar por que foi que eles votaram. Não me interessa. Quem tem dignidade vai dizer não. Eu estou aqui para defender o povo. As pesquisas estão aí. 50 e tantos % da população brasileira são contra essa PEC, são a favor da prisão de Bolsonaro. Eu talvez nem fosse a favor que fosse uma prisão de tão longo tempo pela idade dele, mas foi dado o respeito. Agora, o PT, o Partido do Trabalhador, votar numa PEC que com certeza no futuro vai prejudicar o trabalhador, eu não aceito, gente. Eu não aceito. Fale de mim quem quiser, eu não estou nem aí, porque eu sou do tipo que eu não me importo com a opinião de ninguém. Já estou numa idade que a opinião dos outros é exatamente isso que ela é. Dos outros. Não me interessa. Então não perca seu tempo de me dizer nada. Inclusive as minhas amigas tão queridas de luta, de guerra, não sou mais petista a partir de hoje. Eu só queria saber o nome dos 12 que votaram a favor. Eu queria muito. Então agora eu estou migrando para o PSOL. Eu vou me afiliar, inclusive, ao PSOL. Né? Eu me encanto com as falas de Sâmia, as falas das pessoas do PSOL, que realmente não teve um candidato do PSOL, nem do Partido Comunista, nem do outro partido que é aliado ao PSOL, nenhum deles votou a favor. Isso se chama dignidade, isso se chama respeito aos seus eleitores. Então, fica aqui a minha lamentável decisão, porque são anos e anos e anos como petista. Muita gente me perguntando agora, Rosana, por que você não se candidatou a nada? Não precisava, eu fui convidada 2 vezes. Eu nem precisava me candidatar. 2 partidos me convidaram para eu ser, na época, vereadora. Deus me livre. Eu não nasci para viver na lama. Eu nasci, sabe, para viver numa casinha com uma grama molhada e uma janela para ver o sol nascer. Uma boa tarde para vocês, um bom dia, uma boa noite, a depender da hora que você esteja ouvindo, tá? Tchau, tchau.